Fazia um tempo já, hein? Fazia um tempo já, mas hoje é dia de rasgar papel, né, gente? Hoje é dia de rasgar papel. Hoje é dia de fazer anotação, não durante a partida. Anotações que eu fiz antes do jogo com relação àquilo que a gente poderia ver. É por isso que o Zubeldia, né, ganha 1 milhão por mês e eu não ganho 1 milho na quermesse. Não ganho uma espiga de milho na quermesse. Grande Zubeldia, grande vitória do São Paulo. Só que antes disso, escreve, escreve, escreve e rasga, rasga, rasga papel e anotação. É isso daí. Assim é o futebol. Felizmente eu estou feliz demais e eu tenho certeza que você também, pela excelente partida do São Paulo Futebol Clube. Questão tática, formação do time, organização, tá, aquela coisa toda, senhores. Foi por terra. Foi por terra porque teve uma atitude, teve uma coisa muito legal hoje no time, que é a atitude do jogador. A atitude do jogador hoje prevaleceu sobre a questão tática, a formação, o meio de campo que eu entendia muito superior do Bahia, eu digo em termos de formação, e com a criatividade do Everton Ribeiro, que hoje foi colocado no bolso. Everton Ribeiro hoje foi colocado no bolso. No bolso do Wellington, no bolso do Luiz Gustavo, no bolso de tanta gente ali no meio de campo. E o São Paulo, de alguma forma, superou, né? Aí entra a mão do treinador. É por isso que é uma coisa legal, né, o futebol. É por isso que é uma coisa legal. Então, assim, o São Paulo se organizou de uma tal forma. E o São Paulo teve uma atitude. Eu estou na minha casa, portanto, quem manda na minha casa sou eu. Essa foi a atitude do São Paulo no jogo de hoje. Tá? Então, o São Paulo, mais do que mereceu a vitória, realmente teve uma apresentação grande, uma apresentação muito boa. Eu não estou dizendo no aspecto plástico, no aspecto plástico, no aspecto do espetáculo. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou falando é que a seriedade, né, a atitude foram determinantes hoje na vitória de 3-1 do São Paulo Futebol Clube. Era para ser 4-1 por causa do maledeto do Carcanhar, acaba não sendo, né, uma vitória de 4-1. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, satisfação gigante. Como é gostoso a gente fazer um pós-jogo quando a gente ganha, né, cara? É gostoso porque a gente tá leve, a gente tá tranquilo, né? A gente viu alguma coisa que surpreendeu, pelo menos para mim. Me surpreendi com o que eu vi contra o Bahia, né? Um time que vinha bem aí, um time que vinha muito bem organizado, um time que vinha jogando um futebol muito interessante. Acompanhei as últimas partidas do Bahia, como falei para vocês no pré-jogo, né? E de alguma maneira o São Paulo se impôs, né? O São Paulo chegou e falou, não, pera um pouquinho, aqui dentro de casa nós que vamos comandar a partida. E o Bahia até que começou meio que, sabe, com interesse no jogo, interesse em ganhar o jogo, interesse em dominar a partida, aquela coisa toda. E o São Paulo logo foi colocando as coisas no lugar. Para mim, basicamente, duas coisas mexidas do time mataram praticamente a ideia do Rogério Ceni de jogo. Eu vou dizer para vocês por quê. Primeiro, aquele cara que não vem atacando, que não vem jogando muito do vai e vem, indo para frente, nas últimas partidas, hoje foi para frente. Hoje usou bastante o corredor ali, que foi o Igor Vinícius. Talvez o Rogério não esperasse esse tipo de coisa. E o Igor Vinícius acabou sendo uma surpresa. Tanto é que no gol, uma jogada de linha de fundo do Igor Vinícius no cruzamento para a batida do Caleri. Muito interessante isso. E do outro lado, a utilização do Ferreirinha, que fez com que o Rogério tivesse que segurar o lateral dele, o ala dele, que teve que virar lateral para marcar o Ferreirinha, porque senão ficava um buraco ali. Ou seja, uma das armas que o Rogério tem é justamente a facilidade dos laterais descerem, atacarem, né? Ajudarem o ataque, chegarem na linha de fundo, que hoje, por força dessa mudança na forma de jogar do São Paulo pelos cantos, acabou matando basicamente. No terceiro gol, a jogada do Ferreirinha pelo lado esquerdo. No primeiro gol, a jogada do Igor Vinícius pelo lado direito. Então, assim, o São Paulo consegue, de alguma maneira, isso que eu acho legal, né? O treinador poder mostrar, poder, ao ver o jogo, ele criar algumas coisas ali
que possam surpreender o adversário dele, né? Porque eu não tenho dúvida que o Rogério veio pro Morumbi para ganhar o jogo do São Paulo. Não tenho dúvida disso, que o Bahia veio com essa coisa na cabeça. E o São Paulo soube controlar muito bem essas ações, soube de alguma maneira anular, principalmente, né, o Everton Ribeiro, que é o cérebro do time, que é o cara que conduz a bola, que é o cara que dá o tapa na hora certa, o cara que inverte o jogo. Então, de alguma maneira, ele conseguiu, em 3 situações, anular o Everton Ribeiro e fechar as alas para o Bahia, ganhar o jogo, né? Outra coisa a se destacar, o São Paulo perde muito gol, né? A gente vê as partidas, o São Paulo perde muita oportunidade. E hoje o São Paulo, tirando aí esse 4º gol anulado do Caleri, o São Paulo soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve, que não foram muitas, né? A própria partida não ofereceu muitas oportunidades para os 2 times marcarem. E as defesas acabaram tendo uma atuação muito boa com relação aos ataques adversários. Então, nesse sentido, quem fizesse mais, logicamente, ia conseguir ganhar. O São Paulo soube aproveitar muito mais a oportunidade que teve. Quando você vira um jogo 2-0, apesar do gol tomado logo depois do intervalo, você já vem com uma superioridade, já vem com uma maneira de comando de jogo que você pode fritar o teu adversário, né, com relação a tempo. E o São Paulo soube fazer isso muito bem, muito bem. Eu gostei da partida, senhores, de novo. Eu não estou abordando o aspecto o aspecto plástico do jogo. Eu não estou abordando, mas não foi um grande jogo em termos artísticos e de espetáculo. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, de novo. Eu estou falando no aspecto competitivo. No aspecto competitivo, São Paulo usou elementos hoje de competição muito importantes e soube trazer a vitória. No pré-jogo eu havia falado, para mim, seria a partida mais difícil das 13 últimas que o São Paulo teve. Para mim, seria a partida mais difícil, pela situação que estava o Bahia, por essa questão de estar jogando no Morumbi e a gente está sofrendo um pouco com isso, né? E por vários aspectos, né? Rogério Ceni do outro lado, enfim, uma série de questões. O meu dia não estaria no banco. E o São Paulo teve pela frente, para mim, a partida mais complicada. Mas o que o São Paulo fez? Soube simplificar o jogo, né? O São Paulo soube, de alguma forma, fazer de um jogo difícil uma partida não tanto. Por quê? Dentro de campo, a equipe teve superação, a equipe teve uma organização muito boa e a equipe teve, acima de tudo, atitude e personalidade para poder ganhar esse jogo. Melhor em campo para mim, indiscutivelmente o Caleri, né? Pela participação efetiva nos lances, pelos gols marcados, mesmo o gol anulado, um golaço, quase fez um gol ali meio de chaleira, né? A bola bateu na trave. Então, assim, uma movimentação que poucos jogadores têm, com inteligência, né? E não é fácil você jogar no meio de 2 zagueiros como ele joga, quase grande parte da partida isolado como ele joga, ele aparecer da maneira como ele aparece. É um jogador diferente, nós já sabemos disso, e é muito bom ver o Caleri voltar, né, marcando e tudo mais. Caso Luciano, meu Deus do céu, toda vez que a gente fala do Luciano tem que pôr um asterisco, né? Porque amor ou ódio, né? Qual é o teu sentimento com relação ao Luciano? Ele acaba de tomar um cartão da maneira como ele tomou, prejudica o São Paulo na próxima rodada, num jogo difícil lá em Curitiba com o Atlético, né? E na sequência ele vai e mete um gol. Eu não sei se o gol limpa o cartão, ou a ausência dele lá, é uma coisa para todos ainda discutirmos. Mas é incrível, né? Me parece que fica muito uma situação em que a gente poderia ter muito mais do Luciano do que acaba tendo. Essa é que me parece aí uma situação mais evidente, né? Porque é um cara, lógico, a gente sabe que ele vai lá e faz gol, a gente sabe que ele pode ser decisivo, a gente sabe de um monte de coisa do Luciano. Como sabe da displicência, da marra, da reclamação constante, que ninguém resolve e não vai resolver isso, né? Porque parece que é o jeito do cara, e o cara agora acaba prejudicando
o São Paulo nessa próxima rodada, ausente nessa próxima rodada, o São Paulo que de repente já consegue ter o Bobadilha ali, pelo menos no meio, para dar um sentido de marcação, alguma coisa de organização do time, no meio de campo, alguma coisa melhor, né, para o jogo do Atlético. Tá legal? Mas eu quero saber também, logicamente, de você. Fiquei extremamente satisfeito com o que vi, gostei demais, né, do que vi com relação ao comportamento do jogador, aquilo que a gente cobra sempre com relação à atitude e com relação principalmente à personalidade do time dentro de casa. Eu quero ver o São Paulo sempre dentro de casa jogando desse jeito. Legal, meus irmãos? Comentários aí, se curtiram, deem um like, se puder indicar para o amigo o canal aí, estamos numa campanha de chegar a 30 mil inscritos e a gente conta, logicamente, com os parceiros. Pessoal, uma semana iluminada, repleta de luz aí para todos. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto. E ó, vou falar para vocês, viu? Hoje é dia de rasgar papel. Abraço, tamo junto.